Bom dia, gente. A gente está aqui em mais uma atividade do Quero na Escola. Como vocês sabem, por conta do coronavírus e a suspensão de atividades presenciais, a gente está buscando como alternativa realizar atividades online, realizar os pedidos dos alunos de escolas públicas. E hoje a gente está aqui para falar sobre relações internacionais. E o voluntário que está aqui com a gente é o Álvaro. Ele vai falar mais sobre a área e as percepções dele, como foi a graduação, o mercado de trabalho, quais são as percepções. A gente vai estar aí dialogando com ele nessa próxima 1 hora. E você que está assistindo aqui agora, você vai poder estar mandando suas perguntas, suas dúvidas ou comentários do que você está achando sobre a atividade aqui embaixo. E se você estiver assistindo essa live depois de gravada, porque ela vai ficar gravada, você pode estar mandando também essas perguntas que a gente vai estar passando para o Álvaro. O Álvaro, ele é recém-formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e ele estagiou no escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores de São Paulo em 2018 e 2019. Então, ele vai estar contando para a gente mais. E bom dia, Álvaro. Pode se apresentar e dar início. Eu agradeço mesmo a sua presença, nós do Quero na Escola. E obrigada mesmo. Oi, bom dia, obrigado, Bianca. Então, como você estava dizendo, eu sou o Álvaro, tenho 22 anos. Eu acabei de me formar em Relações Internacionais na PUC, aqui em São Paulo, e também eu realizei esse estágio no escritório do Itamaraty aqui em São Paulo, e atualmente eu trabalho no site 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um site sobre direitos humanos, obviamente, em que eu realizo pesquisas em geral para poder colocar no site, e também faço as atualizações do site semanalmente. E, eu tenho como objetivo aí para esse ano, quem sabe para o próximo, por conta da crise que a gente está vivendo, é, realizar mestrado na área de segurança e também de ciência política. E eu acho que é isso, vamos começar então. Não, perfeito. Eu queria que você comentasse mais, tipo, como você chegou no curso de Relações Internacionais, assim, falou assim, qual que era o seu interesse, né, no curso, o que você sabia do curso antes de entrar, e como a sua percepção mudou depois que você começou a, de fato, fazer a graduação e falou, nossa, eu pensava que era tal coisa, e isso aqui na faculdade eu vi que era outra, mas eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, então, como foi chegar até Relações Internacionais, você pensava em fazer outro curso, e depois, como foi a mudança dessas percepções, assim? Entendi. Então, eu, na verdade, quando eu comecei o ensino médio, ainda você vê a mudança que a gente passa durante esse período. Eu ainda tinha em mente fazer publicidade, completamente fora de relações internacionais. Só um minutinho que eu vou fechar a cortina, porque está entrando muita luz, está ficando muito claro. Peraí. Não, perfeito. Enquanto o Álvaro fecha ali. Pronto, pronto. Ah, não, eu tenho que levantar tudo, não, mas tudo bem, então. É, É, então, retomando, eu tava fazendo, tinha em mente fazer publicidade, só que no começo do ensino médio, na verdade, a gente ainda não tem muita noção mesmo do que a gente quer fazer. E eu tinha isso, e ao longo do ensino médio eu fui ganhando apreço pelas áreas das humanidades, então história, geografia, língua portuguesa eram minhas matérias favoritas. Eu gostava muito de escrever, redação, assim, mas extensos eu gostava bastante, e eu comecei a me ligar mais em outras profissões, como direito. Pensei também em relações públicas, jornalismo e mesmo relações internacionais. Ao final do ensino médio, eu tinha em mente esses quatro cursos. Eu fui meio por eliminação, assim. Então, eu gostava muito de direito também, porque eu via como também um caminho para eu tratar de temas internacionais, fazer direito internacional, me especializar em direito internacional mais para frente. Jornalismo também era uma opção, justamente porque eu gostava de temas internacionais e poderia tratar disso na profissão. Relações públicas foi a primeira que eu descartei, porque
eu sou, né, meio introvertido, então acho que não serviria para isso. E relações internacionais acabou que foi a minha escolha justamente porque eu pesei muito o fato de eu ter que estudar todo o direito, né, antes de eu me especializar em direito internacional, que poderia despender muito tempo e muito esforço, sendo que relações internacionais é muito mais focado e muito mais abrangente também. É uma área, assim, que muita gente fala que é um curso generalista, mas na verdade ele tem as suas especificidades, porque ao mesmo tempo que você estuda sociologia, você estuda geografia, filosofia, é, história, tudo dentro do curso, você tem a possibilidade de estar focado na área internacional sempre. E, ao mesmo tempo você tem muita informação de outras áreas. Então, ao longo do curso todo, isso varia de curso para curso, eu acho que seria interessante falar isso mais para frente, mas você tem matérias sobre todas essas áreas que eu mencionei, também tem sobre economias, mais focado não na parte de exatas de economia, né, mas na parte mais teórica, e isso vai acabar, você vai seguindo caminhos que você quer dentro do curso. O que você mais gosta, você acaba meio que se apegando e vai tentando trilhar seu caminho rumo ao TCC, digamos assim, que é quando você tende a se especializar numa área. Então, assim, a área de relações internacionais é muito grande, ela abarca muita coisa, ela é mas ao mesmo tempo ela é muito específica. Não significa que você vai estudar tudo isso que não vão ter matérias específicas sobre relações internacionais. Falando do curso especificamente na PUC, que foi o que eu fiz, ele é muito focado na parte de sociologia e de política. Outros cursos têm focos diferentes. Então, eu tive muita matéria de sociologia, de antropologia e de política, mas as relações internacionais começou a ter um peso mais importante na carga horária das matérias a partir do terceiro semestre, quarto semestre, quando começou a ter matérias mais específicas, com mais conteúdo sobre relações internacionais, e você começa a ver que, na verdade, relações internacionais não é um acúmulo de retalhos das matérias de humanas. Ela tem a sua especificidade, ela tem o seu núcleo teórico que é importantíssimo e, na verdade, ele é bem grande também. Ele não, relações internacionais já se consolidou como uma área acadêmica e profissional aí desde, pelo menos, do começo do século. Não, perfeito. Eu acho que você iniciou já ampliando, assim, né? Sobre. Eu também pensava em fazer publicidade, também pensava em fazer relações públicas, então eu me identifiquei, mas aí depois acabou que eu descartei também. Então, mas eu achei bem legal você falando sobre as áreas que a gente consegue ver dentro de relações internacionais, porque quando eu penso no curso de relações internacionais, assim, especificamente, eu não, eu ficava pensando, gente, mas o que faz, né, a pessoa de relações internacionais, porque o profissional de relações internacionais, o que ele faz? E isso é uma dúvida também, assim, eu queria saber de você o que o profissional de RI faz e o que ele pode trabalhar no mercado de trabalho, porque eu acho que é uma dúvida dos alunos que estão acompanhando, que têm interesse em fazer essa faculdade, saber onde eles podem estar atuando. Então, se você puder comentar melhor o que você tem como percepção, eu acho que seria muito interessante. Essa é uma pergunta que a gente costuma dizer quem é internacionalista que nem a gente sabe responder muito bem, mas eu vou fingir que eu sei, tá? Mas na verdade, assim, muita gente acha que relações internacionais você faz para poder virar diplomata. E agora eu vou contar uma história pessoal que mostra que, na verdade, não, você não precisa ser diplomata para você fazer relações internacionais. Assim, eu demorei muito para conseguir um estágio na graduação. Eu consegui só no sexto semestre, faltava praticamente só um ano para me formar. E eu
estava tentando estágio o tempo todo, e eu tinha me inscrito no estágio do Itamaraty aqui em São Paulo. Era o que eu, assim, a princípio eu tinha muito em mente a diplomacia, sim, já tinha as minhas questões, assim, meus desencantamentos que o curso faz, né, os amores da CIA, mas aí os professores e o próprio corpo teórico da disciplina e do curso vai te colocando certos limites e mostrando que a diplomacia não é bem o que a gente acha que é. Mas era o que eu queria, era uma possibilidade que eu tinha em mente, então eu falei, tá, vamos escrever, vamos ver até como é, porque eu estava encarando tudo como um teste, porque eu estava tentando de tudo na época, porque eu queria um estágio, né, importante tanto para horas complementares e também para o seu currículo mesmo, fazer estágio é importante para a vida profissional. E entrei em Itamaraty, consegui, fiz entrevista, fiz tudo. Tá, daí lá dentro eu trabalhei em 3 áreas, assim, que era o consular e legalização, que você trabalha direto com o público, a parte administrativa, que você não faz trabalhos que você está acostumado com, na verdade, que você tem em mente que seria um trabalho de diplomata, e a área de cerimonial, que aí sim é a parte glamourosa que você vai e encontra autoridades, enfim. Eu passei por essas 3 áreas e que bom que eu passei justamente para poder ter essa noção. Eu gostava, a área que eu mais gostei, na verdade, e que me mostrou que eu acho que a diplomacia não é para mim, pelo menos nesse momento da minha vida, justamente, justamente porque eu tratava com o público, você está em contato direto com as pessoas, com as relações internacionais no dia a dia, porque as pessoas iam lá tanto para corrigir vistos que a Polícia Federal emitia errado, que ou por problemas consulares, né? A pessoa, ou um refugiado que está aqui, ou um imigrante que está aqui no Brasil e está com algum problema, a gente tinha que resolver, ou pelo menos criar as possibilidades de que Brasília resolvesse, porque o escritório de São Paulo é muito limitado, mas. E também tinha a parte de resolver problemas de brasileiros no exterior. Então, a gente recebia solicitações e mandava para tentar resolver fora, entrando em contato com os consulados e embaixadas. E foi ali que eu percebi, eu gosto de trabalhar com a coisa mais pé no chão, mais realidade mesmo, porque a diplomacia, pelo menos a parte cerimonial dela, ela nos dá a impressão de ser muito elitizada e muito assim, fora da nossa realidade, mesmo até porque você acha que você vai entrar no Itamaraty e ser formulador de política externa, vai estar lá nos salões presidenciais o tempo todo, e não é bem assim que funciona. Tanto a parte administrativa me mostrou que muitas vezes, assim, me perdão a palavra, mas diplomata faz trabalho de peão, assim, mesmo dentro da administração, que é fazer documentos, assim, que você não imagina que um diplomata vai fazer, e mesmo até coisas, assim, braçais mesmo, de fazer inventário do escritório, de fazer cotação de limpeza, de várias coisas, assim. Então, esse estágio serviu para isso, que, na verdade, a carreira diplomática ela pode ser muito frustrante para essas pessoas que têm todo esse glamour na cabeça, achando que diplomacia é só isso, e não é, tá bem longe, na verdade, de ser só isso. Tem gente que gosta, tem gente que adora, que acha que é bem legal isso, mas eu achei que não era para mim. Mas voltando à pergunta, que eu acho que eu já eu tenho esse problema, tá? Sou meio prolixo. Mas Nada, relaxa, voltando à vai. pergunta, quais, quais são as perspectivas, né?
ao longo da graduação também, eu acabei gostando muito da área de pesquisa, a área acadêmica. Ela acaba sendo uma das principais opções para quem está fazendo o curso. Então, assim, tem que gostar de estudar, independente de você querer é, ser pesquisador, ser um acadêmico das relações internacionais, gostar de estudar é uma coisa muito importante, porque a carga de leitura é muito grande no curso. Você lê, assim, textos gigantescos, assim. Eu acredito que deva ler pelo menos umas 100 páginas por semana, contando todas as matérias, assim. E se você se dedicar de fato e ler todos os textos, não, né, sendo realista, nem todo universitário consegue fazer isso. Eu mesmo admito que eu não conseguia, às vezes, porque é muita coisa, mas você acaba priorizando, mas enfim, é o que você acaba tendo. E também tem muita gente que trabalha no mercado financeiro, que gosta, que acaba se atraindo pela área econômica das relações internacionais. E a gente acaba sendo, o profissional de RI, um grande coringa para essa área. Porque a gente sabe fazer muita coisa, a gente tem uma metodologia analítica, não sei se eu posso dizer assim, mas a gente consegue, tem uma capacidade analítica, é isso, que a gente consegue analisar cenários e traçar possibilidades, porque a gente aprende a fazer isso tanto com as teorias de RI no curso, ou mesmo por conta do fato de a gente ser estimulado a sempre estar analisando nos trabalhos acadêmicos, ou ao ler os textos, a gente está fazendo análise. Então, trabalhar no mercado financeiro também acaba sendo uma das principais, aliás, uma das principais aulas para quem faz relações internacionais. Eu acho que, assim, da minha turma eu conheço, se não me engano, umas 10 pessoas, assim, que foram para o mercado financeiro. É bastante gente. Considerando que a turma no final do curso tinha 25 pessoas, então é bastante. E por último, acaba sendo outras áreas também, assim, relacionadas a não tão relacionadas a mercado financeiro, mas relacionadas à administração, negócios, ou mesmo área educacional, que eu também acabei tendo a oportunidade de trabalhar com o projeto Monoem no Itamaraty, que era de levar simulações para escolas públicas. E daí e tem essa área também, só que e também acaba sendo uma área bem grande, assim, das pessoas, que acabam meio que desfocando um pouco das ações internacionais e indo para outras áreas, assim, que não tratam diretamente com as relações internacionais. Então, acho que é isso, assim, essas são as principais perspectivas que eu vejo para quem acaba de se formar em RI, mas é importante lembrar que, assim, é uma área que você tem que estar se atualizando o tempo todo. Principalmente se você quiser mesmo trabalhar com o internacional, com assuntos desse tipo. Porque o mundo está mudando o tempo todo. Olha o que a gente está vivendo, né? E então buscar uma pós, um mestrado é crucial. Acho que é para qualquer curso, mas para RI principalmente, porque você não vai sair do curso sabendo aquilo exatamente, assim, uma coisa específica que você quer na sua carreira, você não, às vezes não vai ter esse instrumental necessário. E eu acho que Não, é, eu gostei bastante que você falou, né, do mercado financeiro, da questão da pesquisa também, que eu acho que é super importante, como você comentou, em todas as áreas, assim, eu acho que é bem... Se vocês que estão acompanhando e tiverem alguma dúvida sobre essas áreas que o Álvaro acabou de comentar, eu acho que é legal, né, para a gente cada vez mais ampliando sobre as áreas que ele pode estar trabalhando, porque a área da pesquisa e a área do mercado financeiro vão estar sempre se transformando e tendo esse contexto, né, atual e, enfim, brasileiro. Eu acho que é importante a gente entender essas transformações, entender quais são os processos para
para estar lidando com isso depois, enfim, da graduação e também durante a graduação, né? Porque o Álvaro trabalhou durante a graduação e teve essas perspectivas de como ele poderia estar trabalhando com RI, enfim. A gente tem uma pergunta da Natália, que tem a ver com o coronavírus e com todo esse contexto que a gente está inserido, que ela comentou, né? Estamos numa pandemia pela primeira vez em anos. Como será que essa crise mundial, nesse âmbito, né, afeta pensar as relações internacionais? Então, aí se você puder comentar e aí puder falar melhor, eu agradeço. E outra coisa que eu queria comentar também é que a aluna Júlia está acompanhando, e agradeço, Júlia, por você estar assistindo, e se você tiver alguma dúvida, também manda a pergunta aqui nos comentários. Tá certo. Obrigado pela pergunta, Natália, certo? Isso. Tá. Então, Natália, sim, o coronavírus ele vai mudar muita coisa do que a gente acha, do que a gente observa nas relações internacionais. Eu não estudo especificamente esse tema da saúde global, mas é um tema que vem crescendo bastante no meio acadêmico das RI, porque trata justamente do risco que a gente corre diante de uma epidemia global e mesmo das questões da saúde dentro dos territórios, como que tem uma cooperação internacional em torno da saúde, ou não tem, e esse tema tem crescido bastante. Mas a gente tem que pensar que muita gente tem falado que o coronavírus vai mudar muita coisa, vai mudar assim, nossa, sei lá, o capitalismo vai acabar, e não, né? Na verdade, as crises, elas têm, assim, tem um potencial de disruptivo muito grande. Disruptivo é quebrar com a ordem e transformar, né? Um potencial transformador muito grande, só que elas também têm um potencial de reafirmação da ordem que já está vigente. E hoje a gente pode dizer que o coronavírus ele não vai transformar, por exemplo, o sistema de estados, por exemplo. Os países não vão deixar de existir por causa do coronavírus, ou assim, as instituições vão mudar por causa disso. A gente não, na verdade, também fazer muito exercício de futurologia acaba colocando a gente numa situação meio complicada, porque a gente está no meio da crise. A gente sempre vai prever alguma coisa que vai acontecer lá na frente com base no que está acontecendo agora. Só que esse cenário ele muda muito, muito rápido dentro de uma crise. Acho que há um mês atrás, a maioria dos países não estava nem ligando para coronavírus, e hoje olha onde a gente está, né? É bem complicado a gente dizer com certeza o que vai acontecer. Mas a gente pode dizer que a gente tem algumas possibilidades, alguns cenários, né? Então, tem muitos teóricos das RI dizendo que a cooperação internacional pode ficar comprometida, ter um aumento de nacionalismo, que é os estados voltarem para si, não tentarem ajudar mais uns aos outros. Outros dizem que a cooperação pode se fortalecer. Outros dizem também que pode haver uma transformação nas cadeias de produção, que é como acontece a logística de mercadorias no sistema internacional, que hoje é muito descentralizada, tratando de um tema econômico, que não é minha área, mas isso a gente pode falar, que é muito descentralizado. Então, a produção é feita uma peça na China, outra em Taiwan, e outra na Tailândia, enfim, e daí depois pega e junta tudo na fábrica aqui em São Bernardo, por exemplo. Então, isso tende a mudar justamente porque as empresas e os estados vão começar a enxergar o risco que é você ter uma produção tão descentralizada diante de uma crise como essa, em que o transporte é o principal problema, justamente para não haver disseminação do vírus, e
enfim, fronteiras são fechadas. E mesmo a distribuição dos insumos médicos hoje acaba mostrando a necessidade disso mudar. Hoje a gente é muito dependente da China para ter máscara, para ter respirador, para ter... A maioria dos insumos médicos não é produzido no Brasil e, na verdade, na maioria dos países ocidentais não é produzido aqui. Então, esses países vão ter que começar a pensar em como reduzir essa dependência da China nesse quesito. Que não só dentro de uma crise é algo assustadoramente difícil, né? Você ter um país só como a principal fonte, mas mesmo numa situação de normalidade, a gente poderia ter a gente já tem dificuldades mesmo de trazer esses insumos, justamente porque a partir de agora os países vão começar a se importar mais em trazer esses produtos e começar a competir em torno disso. Eu acho que, assim, eu tentei trazer um panorama global, mas, resumindo, a gente não pode... a gente, na verdade, não é que não pode, é perigoso a gente traçar futurologia agora, no meio da crise. Eu acho que a gente teria que deixar passar esse pior momento para poder pensar em cenários mais certos. Mas é isso que eu tenho lido bastante, é isso que a maioria dos teóricos tem dito. Inclusive, para fechar só, também tem uma perspectiva de aumento do autoritarismo no mundo, justamente porque as pessoas vão começar a clamar mais por segurança. E quando as pessoas clamam por segurança, elas tendem a abdicar de seus direitos, né? Elas tendem para se sentir seguras, elas tendem a dizer que não precisam dos direitos que elas têm, né? Então, isso a gente já está vendo na Hungria acontecer. O primeiro-ministro lá praticamente hoje está governando sem o parlamento, sem restrições, o que é gravíssimo, porque é um país da União Europeia, não pode ser um país ditatorial. E outros países também estão indo nessa direção. Por exemplo, nas Filipinas, o presidente de lá anunciou que ia atirar para matar quem saísse na rua e desrespeitasse a quarentena. É um problema que está posto. A gente não sabe se isso é uma tendência que vai seguir depois da crise, mas é uma tendência que a gente já vê acontecendo em alguns países. Mas eu acho que é isso que a gente tem agora, mas a gente precisa esperar para poder ter certeza do que a gente vai dizer. Então, eu queria que você comentasse, você falou agora de uma coisa mais futura, eu queria que você comentasse como está sendo, quais são os desdobramentos que isso afeta no cotidiano das relações internacionais. Então, uma coisa que você vê agora, uma percepção sua mesmo, mas não pensando em algo futuro, mas de como o coronavírus está afetando no agora, no cotidiano de relações internacionais da área, e pensando também que as pessoas não podem, eu queria que você comentasse isso também, se tem a ver com o seu curso. E acredito que sim, porque você mesmo comentou que vocês resolviam problemas de pessoas que estavam fora, dos brasileiros que estavam fora, e também de pessoas de fora que estão no Brasil. E aí agora, com essa questão do coronavírus, as pessoas não estão podendo ter às vezes a pessoa está aqui e não consegue voltar para o país dela, e etc. Eu queria que você comentasse o quanto isso afeta a área de relações internacionais. E a gente teve a pergunta do Otávio Lemes, que ele mandou: bom dia, eu sou graduando em RI pela Unesp. Como você enxerga a importância dos profissionais de RI no cenário da pandemia, já que ela impacta todo mundo? Aí eu acho que dá para juntar essas duas perguntas e comentar, né? Primeiro, então, quais os desdobramentos no cotidiano, né? Numa coisa mais agora, né? Pensando na pandemia, pensando no profissional. E como esse profissional de RI, qual que é a importância desse profissional nesse momento de pandemia também? E aí, aí você vai falando, e qualquer pergunta que vocês forem mandando aqui, pode mandar a gente nos comentários, eu vou estar passando para o Álvaro. Acho que as duas perguntas se complementam. Eu acho que o que afeta no cotidiano de quem trabalha com RI é justamente ter que lidar com essas questões de agora. Eu continuo em contato com os colegas que eu tive lá no Itamaraty, e agora, por exemplo, eles estão tendo a força-tarefa inteira deles, seja de qualquer uma das 3 áreas do escritório, voltadas a
a cuidar dos brasileiros repatriados. Então, eles vão para o aeroporto todos juntos, como uma comitiva mesmo, para poder cuidar dos brasileiros que estão voltando do exterior. Na verdade, a gente vê que o maior esforço do Itamaraty, além da questão ideológica, que hoje é muito forte no Ministério, mas ele está sendo em torno de trazer os brasileiros que estão no exterior de volta para o Brasil. E assim, o profissional de relações internacionais, hoje ele é um dos profissionais mais importantes, eu diria, para justamente pensar o que vai acontecer depois. Como eu disse na pergunta anterior, a gente não pode ficar sendo assertivo nas respostas, dizendo que é isso que vai acontecer, mas a gente pode começar a alertar diante dos movimentos dos atores dentro dentro da perspectiva que a gente está vendo agora. E qual era a pergunta, desculpa, do aluno, perdão? A pergunta, peraí só um segundo. Como você enxerga a importância dos profissionais de RI no cenário da pandemia, já que ela impacta todo mundo? Pergunta do Otávio. Sim, sim. Então, Otávio, era isso que eu estava dizendo, desculpa. Então, nesse esforço de mesmo... Quem está trabalhando, por exemplo, nas instituições internacionais, de ver como os países vão lidar com a crise e trazer soluções mesmo. Porque, como o Otávio já é graduando, então ele já deve saber que, né, a gente vive num sistema anárquico. O que é sistema anárquico, para quem não sabe? Não existe uma autoridade superior aos estados. Então, os estados eles são independentes entre si, e isso acaba criando um cenário de anarquia no sistema, justamente por não ter uma autoridade acima, mas não significa que não exista ordem. Existe ordem, aí a gente pode trabalhar com conceitos de balanço de poder, de hegemonia, e isso acaba gerindo o sistema internacional e impedindo que ele, por exemplo, entre em colapso, e mesmo a dinâmica entre os atores evita que a gente tenha guerras o tempo todo, enfim. Mas a gente tem que, o profissional de RI, principalmente que está trabalhando nas instituições internacionais, ele tem que dar as possibilidades dos estados de saírem dessa crise, então ele mostrar os caminhos de cooperação para que a gente supere. Dentro da academia, a gente tem que fazer os alertas necessários e bem rápido, né? Porque a gente está vendo uma situação que pode se agravar muito, que eu estava comentando anteriormente, da questão do autoritarismo. Então a gente tem que enfatizar isso bastante. E também, assim, no nível mais local, o mesmo profissional que trabalha no mercado financeiro, hoje ele está tendo que lidar com a questão de gerir a crise, né, e traçar possibilidades para as empresas, fazendo consultoria, levando mesmo análises para que os atores saiam da crise melhores do que entraram. Eu acho que eu dei umas perspectivas meio generalistas, assim, mas é porque isso é uma questão que vai depender de onde o profissional de RI trabalha, né? Não como eu disse, ele é uma área que trabalha com muitas coisas, então eu tentei dar exemplos de cada uma das áreas que eu disse antes, no começo da entrevista. Não, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esse tema e quiser alguma questão específica, algum comentário, pode estar mandando aqui. E eu queria que você comentasse, na verdade, agora, você falou que está trabalhando com um site que tem a ver com direitos humanos. Eu queria que você comentasse qual relação você percebe dos direitos humanos com relações internacionais diretamente, assim. Então, queria que você comentasse mais sobre as suas perspectivas sobre isso e sobre o seu trabalho atual, que eu acho que
Direitos humanos é um tema super importante em qualquer área, mas em relações internacionais eu queria entender melhor como funciona essa, enfim, como você consegue trabalhar com relações internacionais e direitos humanos e qual é a importância disso, assim, no seu trabalho hoje. Sim, na verdade, RI e direitos humanos são áreas indissociáveis, na verdade, porque os direitos humanos se colocaram, hoje que a gente tem a Declaração Universal, eles se colocaram por meio da cooperação internacional, da inserção desse tema no cenário internacional, porque antes era uma questão muito localizada, mesmo assim, era só praticamente a Europa que tinha uma noção de direitos humanos, com leis já bem feitas, e o resto do mundo ele só passou a ter mesmo a mesma definição de direitos humanos que fosse universal, que é o que a declaração roga, a partir de 1945, quando a ONU é criada. Então, direitos humanos é uma das áreas uma das maiores áreas das relações internacionais. Muita gente trabalha com isso. Hoje eu estou trabalhando com isso. E é uma área super importante justamente porque a gente tem que defender os direitos das pessoas nesse momento, de qualquer pessoa, justamente para e é um norte que dá para a gente para poder pensar em como proteger as pessoas no momento de crise. Porque, como eu disse, as pessoas, por quererem segurança, e isso é natural de qualquer ser humano, elas acabam ignorando seus próprios direitos e aceitando qualquer situação. E quem defende os direitos humanos hoje, na verdade, tem que ter uma postura crítica e de denúncia mesmo da situação que possam estar sendo vividos abusos mundo afora. Então, os direitos humanos eles são essenciais nesse momento, tanto, por exemplo, dando um exemplo aqui, muita gente negligencia a situação dos sistemas prisionais no mundo, né? E mesmo quem está preso, apesar de não ter todos os direitos de uma pessoa que tá em liberdade, ele ainda tem direitos básicos que têm que ser respeitados com base nos direitos humanos que a gente tem hoje. Então, muita gente, na verdade, até clama que o vírus entra nos presídios para matar todo mundo. Na verdade, quem defende direitos humanos tem que pensar que, na verdade, quem está lá tem tanto direito como quem está aqui nessas questões básicas, como direito à vida, à saúde, e essas questões básicas e a dignidade que qualquer ser humano tem que ter, não importa a situação que ele esteja. Então, esse norte dos direitos humanos acaba ajudando a definir as políticas públicas que serão feitas para quem está em situação prisional, por exemplo. E também tem a parte dos direitos civis e políticos que eu estava falando antes, que é justamente observar o avanço do autoritarismo e traçar alternativas para que isso não se agrave ainda mais. Não, perfeito. Eu queria agora que você comentasse mais sobre o Mercosul e quais são os blocos países que o Brasil está se alinhando. Essa é a dúvida que surgiu até agora pelo WhatsApp. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu sou leiga nesse assunto, então para mim eu fiquei tipo, como assim? Mas aí eu acho que você deve falar melhor pra gente que tá assistindo. Então, se você puder comentar sobre isso. Sim, então, acho que primeiro a gente tem que lembrar o porquê que o Mercosul surgiu, em que contexto que ele surgiu. Ele surgiu na década de 90 e tinha como objetivo criar uma cooperação econômica entre os países da América do Sul, principalmente do Cone Sul, né, que é o Argentina, o Uruguai, Paraguai e Brasil, que são os 4 membros iniciais do bloco. Depois a Venezuela foi adicionada e hoje está suspensa.
E esse é o principal objetivo do Mercosul. Existiam linhas aí, pelo menos na última década, de tentar expandir o Mercosul em direção a uma união política, em que mais parecido com a União Europeia, mas ao longo dos últimos anos a gente vê que esse projeto foi sendo esvaziado e até mesmo abandonado por algumas partes, como o Brasil. O Brasil hoje ele tem uma postura, não posso dizer avessa ao Mercosul, porque a gente ainda se beneficia muito, mas a política externa hoje ela está pautada em apenas os benefícios econômicos do Mercosul, e mesmo assim de maneira muito cética por parte do Itamaraty, né, do governo Bolsonaro, priorizando acordos bilaterais a um organismo como o Mercosul, que tende a priorizar o bloco como um todo. Então, o Brasil ele tem procurado, na verdade, firmar parcerias entre países bilateralmente, sem necessariamente passar pelo âmbito do Mercosul. Mas a gente vê, por exemplo, que até o ano passado a União Europeia estava em caminho de concluir o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, mas por conta de todas as crises que veio tendo no último ano, esse processo está meio paralisado, até porque alguns países, por conta da questão ambiental ano passado da Amazônia, acabaram se tornando céticos a aprovação desse acordo, principalmente a França e alguns outros países da União Europeia. Na verdade, se utilizaram da crise ambiental, porque não necessariamente por causa da crise, mas eles travestiram o interesse deles disso, em defesa da questão ambiental, para poder evitar que o acordo fosse aprovado. Então, para resumir, o Mercosul ele ainda tem um potencial grande de avançar, mas o que a gente tem visto nos últimos anos é um esvaziamento do Mercosul por conta de todas as crises políticas que a gente tem vivido na América do Sul. Então, hoje o Mercosul ele tem uma importância muito menor do que ele já teve para o Brasil, mas ainda assim é um organismo importante. Até bem pouco tempo atrás o Brasil estava na presidência pro tempore, que é que na verdade a presidência do bloco ela rotaciona entre os atuais membros, né? Então o Brasil estava como presidente, mas não além do acordo com a União Europeia, não teve muitos mais avanços dentro da cooperação do Mercosul com o governo Bolsonaro. Então, assim, é isso. O Mercosul ele é um mecanismo importante do Brasil, mas que tem sido negligenciado nos últimos anos. E a gente tem uma pergunta aqui também da Júlia Lina, está acompanhando, que é aluna. Ela mandou: bom dia, como os profissionais de RI podem ajudar socialmente nesse momento de crise que vivemos? Acho que é legal comentar porque a gente tinha falado sobre isso antes, então a gente retoma. E aí eu tenho mais uma... Não, eu acho que é melhor você responder essa, aí depois eu faço mais uma para a gente já encerrando, porque já vai dar horário, então aí você comenta essa e a gente faz mais uma pergunta para encerrando. Mas quem tiver mais pergunta também a gente pode tá passando nesse último bloco de perguntas, que vai ser depois da resposta do Álvaro. Então, é isso. Tá bem. Então, como eu disse antes, isso vai depender de onde o profissional de RI trabalha. Eu dei os exemplos de quem está trabalhando em Itamaraty, que está focado na repatriação dos brasileiros que estão presos no exterior, não presos, né, mas impedidos de voltar por conta do fechamento de fronteiras. Quem trabalha no mercado financeiro tem que se atentar com a questão dos mercados globais, que hoje estão, né, entrando em colapso, e que bom que você pontuou a questão social, porque o profissional de RI ele pode também trabalhar, por exemplo, no terceiro setor, trabalhar com ONGs, trabalhar com projetos sociais, que a princípio quem olha fala, nossa, mas
é muito localizado, né? A atuação de uma ONG, na verdade, não. Primeiro que a gente já existem ONGs internacionais, tipo Greenpeace, Anistia Internacional, Human Rights Watch, todas essas ONGs maiores, mas também ONGs locais tratam de problemas internacionais, por exemplo, como ao tratar de refugiados e pessoas em situação vulnerável, que sejam imigrantes. Aqui mesmo em São Paulo, a gente tem o ADOS, tem a Conectas, todas essas ONGs que muitos profissionais de RI trabalham e fazem um trabalho social importantíssimo, que é cuidar dessa população em momentos de crise como essa. Massa, eu agradeço por você ter respondido. Inclusive, teve um momento que o aluno Otávio agradeceu você ter respondido a pergunta dele. E aí, a última pergunta, se alguém tiver, pode mandar também, a gente passa para o Álvaro. Quais dificuldades você encontrou durante a graduação no curso de RI e quais dicas você daria para quem quer seguir essa área? Acho que uma das grandes dificuldades de quem escolhe RI é justamente a questão da língua, porque isso é uma exigência da maioria dos cursos, que você tenha proficiência em alguma língua. Isso tem mudado, pelo menos até eu sair da PUC, isso já tinha mudado. Antes você tinha que comprovar 2 línguas, então eu para me formar, por ainda ser naquele currículo antigo, eu tinha que provar minha proficiência em inglês e em outra língua estrangeira. E daí eu tive que comprovar em inglês e espanhol, porque era o que eu sabia, e ainda assim foi quase, porque, assim, a gente sabe que certificados de instituições para poder ter proficiência são processos caros, você paga pela aula, para poder fazer a prova, e é muito caro. Então, para quem não tem condições financeiras, pode ser uma dificuldade grande. Mesmo, assim, eu sou de classe média, assim, não passo grandes dificuldades, mas eu nunca fiz, justamente porque é muito caro. Eu ainda tenho que fazer, justamente porque agora eu vou fazer mestrado, mas isso é uma dificuldade que muita gente reporta, porque tem muita. A literatura de RI é muito em inglês. Assim, a maioria dos textos que você vai ler na faculdade são em inglês, ou tem muitas traduções já, principalmente de trabalhos mais antigos, mas quando você vai se aproximando na ordem cronológica das teorias mais recentes, a maioria é em inglês, não tem tradução ainda para o português. Os professores, a maioria, ajudam, fazem algum tipo de alternativa para quem não consegue ler e entender muito bem o inglês. Mas eu consideraria essa a principal dificuldade para quem faz RI, porque é isso, se você não sabe inglês, você não vai ter contato com os textos da área, com a teoria, e, enfim, tudo aquilo que você precisa para se formar. Eu acho que de resto não tem grandes dificuldades. Assim, claro, cada um faz a sua própria dificuldade. Eu tô falando aquilo que eu percebo como a principal, e a maioria das pessoas dizem isso. Então, é isso. Acho que a língua é crucial e é mais complicado para muita gente. E eu ia perguntar para você, eu já tinha falado antes, se você tem alguma dica específica, além de estudem língua, gente, é importante não só para ir para qualquer área, mas se você tem alguma outra dica na graduação eu poderia ter dado mais atenção nisso, e aí eu vi que depois, no final, eu já tinha deixado isso passar e poderia ter feito isso antes. Você tem alguma dica nesse sentido? E a gente tem uma pergunta do Otávio, em que você vai fazer mestrado? Qual tema você vai fazer o mestrado? Acho que você tinha comentado que era alguma coisa relacionada à segurança, né? Ou não tem nada a ver? Mas eu acho que era isso. Mas aí, se você puder comentar qual que é o tema que você pretende dar no seu mestrado, eu acho que é interessante também. Tá bem. Então, respondendo primeiro
Desculpa, pode repetir a sua pergunta primeiro, porque daí eu já esqueci a pergunta do Otávio. Não, tudo bem, eu sou exatamente do jeito que você é, às vezes eu me esqueço. Mas a pergunta é se você tinha alguma dica Ah, tá. de algo na faculdade que você teve como percepção depois e que você falou, putz, deveria ter feito isso antes, poxa, Uhum. deveria ter feito isso antes. E aí, e depois a pergunta sobre o tema do mestrado e tudo mais. Tá bem. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é aproveitem tudo que a faculdade te proporciona, literalmente, assim, não deixem para trás uma oportunidade que vocês enxergam assim como algo que pode te ajudar, porque eu fiz muita coisa na faculdade, ainda bem, mas eu acho que faltou, por exemplo, eu comecei a me ligar na parte que eu queria mesmo fazer pesquisas e seguir a carreira acadêmica, mas para o final do curso e eu perdi a oportunidade de fazer uma iniciação científica, por exemplo. Eu acho que mesmo para quem não quer fazer a carreira acadêmica, a iniciação científica acaba te abrindo um horizonte muito grande, porque você acaba se especializando num tema que você gosta antes do TCC e você também acrescenta bastante para o currículo. Mas, assim, aproveitem tudo que a faculdade te proporciona. Tá? Gosta da área mais empresarial, mais voltada para o mercado financeiro, faz empresa júnior. Gosta de um trabalho mais social. Se a sua faculdade tiver a ESEC, vai para a ESEC. Eu fiz a ESEC. É, aproveitem mesmo as atividades acadêmicas, palestras, tudo, assim. O ambiente universitário está lá para vocês e vocês têm que abraçar, porque é muito legal ir para o bar depois da aula, é muito legal ir para festa, só que aproveitem o que vocês têm lá, porque vai ser muito importante. Assim, às vezes até uma coisa que você não está vendo como algo que pode ser legal, ou uma palestra, por exemplo, que não é num tema que você gosta, vai, se você tiver tempo, por exemplo, até porque você precisa cumprir horas complementares, vai, olha, vê o que é, porque eu descobri muitos temas que eu gosto hoje a partir disso, né, indo me interessando mais e abracem bastante o ambiente universitário. Respondendo à pergunta do Otávio, eu quero fazer mestrado. Eu gosto muito de duas grandes áreas e eu ainda estou formulando minha proposta de mestrado, mas eu quero estudar. Eu fiz o meu TCC sobre segurança internacional. Eu trabalhei sobre a questão dos curdos na Síria, da autonomia deles lá e sobre a perspectiva de um ator sectário, de um ator voltado para a sua identidade étnica. Foi o gap que eu encontrei na literatura e resolvi explorar. E apesar de gostar muito dessa área, eu acabei me interessando a partir do último ano também na área de estudo sobre a extrema-direita no mundo. Então, eu quero tentar cruzar essas duas áreas, porque eu gosto muito. São áreas muito legais, assim, eu considero, porque eu gosto muito de estudar a parte de ciência política também, então eu quero buscar cruzar esses dois assuntos, por eu gostar muito não que eu goste da extrema-direita, tá, gente? Mas assim, eu acho interessante estudar como que esses atores se comportam, justamente para a gente poder prever a atuação deles, e mesmo até levantar a defesa da sociedade frente a eles. E é algo que eu quero explorar no mestrado, ainda estou formulando, assim, o processo de mestrado como, para você elaborar uma proposta, é como um TCC, assim, você tem que ler bastante antes de você sair com alguma ideia. Às vezes a ideia sai do nada, mas às vezes não, então você tem que ler bastante para poder extrair alguma coisa que te interesse, para você poder explorar. Então, é isso. Não, perfeito. Eu acho que as dicas que você pontuou agora de realmente aproveitar cada oportunidade, eu acho que é isso. Seja
ensino médio, seja quando você entrar na faculdade, é aproveitar cada momento e a cada portinha que for se abrindo aí para você conseguir ter um desenvolvimento, um crescimento pessoal que eu acho que agrega total, e principalmente pensando na área de RI, né, na faculdade, eu acho que as palestras, a iniciação científica é muito essencial. E é isso, a gente já vai encerrando então a nossa atividade de hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença, Álvaro, por você ter se Obrigado. voluntariado e estar aqui super disposto a trazer suas percepções da área, que eu acho que é super importante a gente entender mais, principalmente para os alunos que estão aí assistindo e que têm interesse nessa área. Espero que vocês tenham sido contemplados pela fala do Álvaro.